que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. A paz do Senhor Jesus. É um prazer chegar até você com o programa Conhecendo o Amor de Deus, que é o programa oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, o qual nós deixamos já um grande abraço, nosso pastor presidente, que sempre tem dado um apoio muito especial ao Departamento de Discipulado, que é o coração da igreja, e também aos nossos adolescentes. E continuamos a série hoje do nosso DT, Discipulado Teen, onde nós vamos falar sobre batismo. E agora? Então presta atenção, é um momento especial para você, discipulador, você pai, você líder de discipulado, entender um pouquinho melhor a dinâmica do batismo, bem como também adolescentes que querem tirar as dúvidas e, por que não dizer, é um assunto relevante para todos nós, né? Um mandamento, uma ordenança muito especial da palavra de Deus. Então fique conosco, continue assistindo aí, vá compartilhando, você que está no YouTube, você que está nas redes sociais, comente, deixe seu comentário aí se você está gostando do programa, e também nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo através da rádio 107,5. Vai o nosso abraço para vocês e que também seja uma bênção essa programação em sua vida. Se você puder agora, pare por um momento o que você está fazendo para nós conversarmos com Deus. E logo em seguida a essa oração, a adolescente Manu vai cantar mais um louvor abençoado e ungido para as nossas vidas. A Manu é uma das adolescentes aqui que está sendo discipulada no templo sede da IEAD. Então, fica conosco. Feche os teus olhos. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos dá de chegar até os nossos irmãos com a Tua palavra, com louvores e sermos canal de bênção para as vidas dos Teus filhos. E agora eu te peço, Pai, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, que possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos hoje, Senhor, ter mais convicção acerca do batismo, acerca do novo nascimento e que possamos também, Senhor, desfrutar
desfrutar da tua bênção nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de nos usar nessa programação e que o Senhor possa agora tocar nas vidas, aquele que está enfermo, venha ser curado, aquele que está, Senhor, quem sabe cansado, oprimido, o Senhor possa aliviar o seu fardo pesado e a tua bênção alcance a todos, é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, meus queridos, estamos aqui então com nosso querido amigo, pastor Marcos Tedesco, ele que é mestre em educação, é pastor e também coordenador da área de educação ali do Colégio Evangélico do SEDUC. É uma alegria, pastor Marcos, recebê-lo. Além disso, né, é o nosso coordenador geral do departamento infantil da IEAD, e sempre é uma alegria estar com o amigo aqui no nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Juari, todos que estão assistindo a essa programação. É alegria minha, né? Poder estar aqui novamente com o pastor e com todos aí, e falando sobre essa área tão importante que é o discipulado, e o discipulado com os adolescentes. E eu fico muito agradecido ao meu pastor Sérgio, né, pelo apoio, e o discipulado, né, ele está no coração aqui da igreja em Joinville, da IAD, né, e em todas as áreas, todas as idades, e sempre então uma honra poder estar aqui para falar, né, dessa área importante de discipulado, falar sobre esse material tão legal que foi feito, né, que está dando tantos frutos bons. Obrigado aí pelo convite. Aí. Amém. Obrigado. E pastor Marcos também foi um dos escritores aí que
fez parte então da equipe que desenvolveu a lição do nosso DT, nosso discipulado Team, né? Que desde já você pode também estar entrando em contato, você que ainda não conhece, para conhecer, para adquirir esse material que com certeza vai ser uma bênção para a sua vida e para os adolescentes da sua igreja. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 11, batismo, e agora? É um tema bem pertinente, né, para essa idade, a idade dos adolescentes, pastor Marcos. O que nós temos aí de interessante, então, no batismo? Ou nesse episódio que estamos começando? Bom, quando a gente fala em batismo aí, a idade do adolescente vem bastante a nossa reflexão, os nossos planejamentos, porque dos que nascem na igreja, essa é a idade mais, digamos assim, mais esperada para que haja despertamento para o batismo em águas, embora aqueles, claro, que se convertem ao longo da vida, né, adultos, jovens, não há idade mínima ou máxima para batismo, mas há a necessidade de um amadurecimento cristão para estar pronto para o batismo. Então, dos que nascem na igreja, a adolescência é justamente a idade ideal, onde aí o adolescente ele já cria, né, a sua própria identidade, ele sabe no que ele crê, ele sabe por que ele crê e ele sabe para que ele crê. Então, quando ele tem essas coisas bem definidas em sua mente, o batismo ele é algo que naturalmente já entra aí nas suas prioridades. Agora, uma coisa que eu vejo de interessante, né? Antigamente, na minha época, por exemplo, eu não nasci na igreja, no lar cristão, mas me converti com 14 anos e com 15 anos eu fui batizado nas águas. E eu lembro que os meus amigos da minha idade, alguns diziam assim, eu não senti ainda de me batizar. Outro dizia assim, eu senti agora que é a hora de eu descer as águas do batismo. Né? E eu vejo que nos tempos de hoje, está cada vez mais difícil para o adolescente sentir assim essa questão de simplesmente indo nos cultos e participando das atividades, de repente sentir desejo de ser batizado. O que o senhor acha? Na minha visão, o adolescente ele precisa ser esclarecido, né? Ele não vai apenas descer as águas por um modismo ou porque simplesmente de uma hora para outra ele sentiu, mas esse despertamento ele parte também de um pressuposto, né, pastor? Exato, o que a gente está falando aí basicamente é provocação, ele tem que ser provocado ao batismo. E essa provocação ela vem por, primeiro, né, não por ordem de importância, mas por itens que são importantes. Primeiro, ele tem que ser chamado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu professor de discipulado, de escola dominical. Todos eles têm que falar nessa idade da importância do batismo. A gente não ama, a gente não se engaja naquilo que nós não conhecemos. Então, eles precisam entender que essa temática ela é uma temática latente para essa idade. Outra questão importante, se ele é provocado ao batismo, se essa é uma discussão latente, se isso é trazido para esse grupo de adolescentes e o adolescente ainda não sentiu a vontade, não se despertou, aí é preciso haver também uma investigação. Por que ele não se despertou? Né? O que acontece especificamente com aquele adolescente? Mas eu diria que na grande maioria dos casos, né, e principalmente a gente vê aí nas nossas igrejas, né, grupos comprometidos de maneira muito forte com Deus, quando o líder coloca na sua meta, né, falar sobre batismo, estimular ao batismo, mostrar o que é o batismo, o adolescente, na sua grande maioria, ele já se motiva a estar vivendo isso. Né? E aí tem que ficar com um olhar bem aceso ali, né? bem atento. Né? Eu tenho 10 adolescentes, eu tenho 20, eu tenho 30. Desses todos adolescentes, eles estão fazendo 14, 15 anos, não se batizaram ainda. O que está acontecendo? E aí é chegar e perguntar. Exato. O líder ele tem essa facilidade, essa proximidade, esse relacionamento também com o adolescente. Então, basicamente, né, ele precisa conhecer. É o ensino da palavra de Deus que vai fazer com que tudo isso aconteça. E agora, nesse episódio, o líder tem a faca e o queijo na mão, né?
tá? Muito fácil, muito interessante para você falar de batismo sem constranger ninguém, mas também ensinando os princípios bíblicos para os adolescentes. E no nosso aquecimento aqui, nosso warm-up, né? Nós temos então essa pergunta novamente: batismo, e agora? Né? E a questão é que muitos pensam que não estão preparados, não sentem, ou que precisam mudar muitas coisas ainda. Isso é assim uma coisa que impede o batismo, pastor Marcos, né? Se ele não está preparado, ou se ele não sentiu, não teve uma epifania, uma revelação que tem que ser batizado, ou de repente ele tem alguns defeitos na sua vida, tem que mudar antes para ser batizado, como é que é essa questão aí? Bom, a adolescência, uma das características dessa faixa etária, né, da puberdade em si e tudo mais, é o fato do indivíduo ele já se perceber enquanto indivíduo. Porque enquanto criança, ele se percebe muito enquanto pertencente a uma configuração familiar onde ele gosta do que os pais gostam, ele faz o que os pais fazem, ele vê o mundo do jeito que os pais veem. Mas é na adolescência, com 12, 13 anos, que o adolescente ele vai começar a ver o mundo do jeito que ele vê, querer as coisas do jeito que ele quer, né, ter as suas próprias opiniões. Então, o que acontece? É a idade própria para o batismo, porque é a hora que ele vai realmente tomar a decisão. E aí vem pela a questão mais clara, né, que a gente pode trazer, o que é o batismo, o que representa o batismo, que é justamente o fio condutor desse episódio que a gente está trabalhando aqui. Né? Mas quando o adolescente, por exemplo, ele diante dessa realidade, conhecendo o que é o batismo e tal, sendo provocado, ele não sente o batismo, é como uma necessidade, o líder precisa ele precisa se inconformar com essa. A palavra é essa, inconformar. Ele não pode dizer, olha, aqui eu tenho 29 adolescentes que sentem o batismo como necessidade, que já se batizaram, que estão felizes. Eu tenho um que está com 16 anos e não quer se batizar. Ah, tudo bem, né? Ele vai chegar a hora dele, tem o seu tempo. Essa fala não é suficiente, pastor Juari, porque embora é preciso haver essa compreensão, mas o líder ele está ali para ajudar o pastor da igreja a pastorear os adolescentes. Exato. E nesse ato ele precisa entender o que acontece com essa pessoa que tem 16 anos, que já deveria pelo menos há uns 4 ou 5 anos ter sua própria identidade, ver o mundo através dos seus olhos, está dentro de uma igreja, né? Aprende a doutrina, aprende a palavra, louva, canta, se envolve com as atividades da igreja. Por que ele não quer se batizar? Então, o líder precisa buscar essa resposta e, de posse dessa resposta, aí sim tomar ações, atitudes para reconduzir essa história de modo a despertar no líder, despertar no adolescente o desejo de ser batizado. Porque o batismo não é um ato social apenas que marca, digamos assim, alguma transição de convenção social. Não, o batismo ele simboliza um novo nascimento. A pessoa tem que estar muito ciente do que ela está fazendo. E se ele, diante de tudo isso, opta por não está na minha hora, ele ainda não consegue se perceber enquanto uma nova criatura, o desejo de ser uma nova criatura. Aí vem a questão justamente da oração, da intercessão, de colocar, né, diante de Deus também essa questão para que o Espírito Santo realmente faça a obra. Né? Muitos têm decisões, algumas indecisões, que podem ser no esclarecimento, e com certeza esse episódio vai ajudar muito, a tirar algumas das indecisões. Né? De repente, ele também não precisa sentir algo como uma revelação do batismo. Não, o batismo ele sente a convicção, né? Mas não vai sentir, para me batizar eu tenho que Deus tem que se manifestar de uma forma diferente, né? Nada disso. E, claro, que o adolescente também, ele tem que entender, muitos têm essa dificuldade de entender que ele ainda é um ser humano e que o batismo, ele não precisa ser perfeito para ser batizado, mas ele tem que estar no caminho do Senhor, né, vivendo como uma nova criatura.
É interessante que nesse episódio, eu estava lendo ali em casa, antes de vir para cá, e eu me lembrei, né, até quando nós estávamos montando essa revista, surgiu essa frase, eu gosto muito dela, do Martinho Lutero, né? E ele fala ali uma colocação muito interessante, pastor. Olha só, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. E essa frase, ela ilustra bem essa questão que o senhor acabou de colocar, né? Porque o adolescente ou alguém que é batizado pode pensar na hora, eu me batizei, agora está fechado, já estou garantido e não vou mais precisar. Não, a caminhada cristã é um dia a dia, né, momento a momento, caminhando com Jesus, né, nascendo de novo, sendo movido pelo Espírito Santo. Isso é uma sequência diária. Essa é que é a questão. Amém. Que benção. Olha só quantos argumentos interessantes você, líder discipulador que está nos assistindo, bem como também, né, você adolescente, começa a entender um pouquinho mais a questão do batismo. E o alvo desse discipulado teen é saber que o batismo cristão é um ato de iniciação na igreja cristã que simboliza a purificação do pecado e a identificação com Jesus Cristo. Mas o batismo também é um ato poderoso, é um ato que muda, né, a vida da pessoa, né, no sentido, como o pastor Marcos falou, não é apenas um rito social, mas sim é algo que é feito com realmente convicção. Aquele que já tem um novo nascimento, ele vai representar então ali simbolicamente através do batismo aquilo que interiormente já aconteceu dentro dele. E nós vamos ter algumas perguntas aqui no nosso brainstorming. O que você já ouviu dizer sobre o batismo? O batismo é necessário para a salvação, pastor Marcos? O batismo ele não vai te levar à salvação, mas a salvação ela implica em novo nascimento, em mudança de vida. E o batismo é o ato ensinado por Jesus na prática que fala que ali há uma criatura, né, que tem um compromisso com Deus. Essa é que é a questão. Então, muita gente pensa. É interessante que assim, a nossa vida cristã ela está cheia de simbologias. Né? Por exemplo, o ato da ceia. O pão que ali está, e até essa é uma questão legal, assim, quem sabe um dia você faz um momento com seus adolescentes, né? E dá para fazer uma discussão, né? Mas assim, nós entendemos que o pão que ali está e o vinho não são carne e sangue. Eles representam, eles simbolizam. Então são simbologias e que elas devem estar ligadas a um sentimento genuíno de que esse ato implica num reflexo do que passa dentro do teu coração, do teu relacionamento com Deus. Então a Santa Ceia, né, que eu não vou falar muito porque é o próximo episódio, mas a Santa Ceia, ela é o quê? Spoiler. Ela então, né? Mas ela é um memorial de algo muito maravilhoso. Assim como o batismo, ele tem um forte simbolismo, o batismo em águas, né? Um forte simbolismo, porque ele te leva a manifestar publicamente, através daquele ato, que você é, de maneira totalmente radical, uma nova criatura. Que você escolheu fazer as coisas do jeito que Jesus fazia. E essa é que é a questão do batismo. Então o batismo ele não vai levar à salvação, mas a salvação te leva a uma transformação maravilhosa. E uma das ações que nós fazemos quando somos transformados é você sentir a necessidade de descer as águas batismais. Resumindo, né, o batismo não salva. Mas Exatamente. O batismo é para o salvo. É para o salvo. Para o salvo. Para quem, então, já respondi a segunda pergunta. Por isso aquela questão anterior ali, né? O adolescente não sente a vontade de ser batizado. Alguma coisa ali está errado.
ou ele não está sendo sensibilizado para isso, né? Ou algo... Não alcançou aquela convicção, né? ainda, não entendeu, alguma... mas talvez não é salvo ainda. Tem que ver. Tem que Porque ver. se a pessoa realmente experimenta a salvação e tem um relacionamento maravilhoso com Deus, né, movida pelo Espírito, o batismo em águas ele passa a ser algo tão natural e esperado e celebrado, né? Sim, com certeza. Nós já respondemos aqui para quem é o batismo cristão, mas outra pergunta interessante quando devo ser batizado nas águas? Quando é o momento do batismo, pastor Marcos? No momento em que você tem a convicção, que você refletiu, que você mergulhou em um entendimento genuíno de que você é uma nova criatura, de que você aceitou o fato de que não pertence mais ao mundo, né? As velhas coisas se passaram. Na hora que você entende essa dinâmica, que você entende que a sua mente ela tem que ser inspirada na mente de Cristo, né? Nós temos que ter o bom perfume de Cristo, né? Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Então, qual é o momento? O momento é quando você sente isso, né? E é o que nós esperamos que o adolescente sinta. Mas aí alguém me pergunta, e já me perguntaram, né? Inclusive eu tenho alguém na minha casa que já me perguntou isso. E essa pessoa está com 10 anos, né? Mas papai, e por que eu não posso me batizar? E aí eu explico para ela, né? Minha baixinha Sara, minha filha, tu precisa amadurecer um pouco mais ainda, tu precisa ter mais convicção ainda do que você quer. Eu coloco para... Porque alguém talvez pergunte, mas uma criança, por exemplo, com 8, com 9 anos de idade, ela já não tem convicção de que ela quer... Ela vai na igreja, ela ouve a palavra, ela participa dos cultos, ela ajuda, ela louva de forma maravilhosa. Jesus mesmo disse, né, que as crianças elas nos são como referências também na questão da verdadeira adoração, né? E isso é muito interessante. Mas o batismo ele exige uma reflexão muito profunda. E aí nós estudando os teóricos da educação, olha que interessante. Todos eles são unânimes em afirmar que o estágio onde a pessoa atinge a maior capacidade, a maior competência, a maior independência de reflexão, ou seja, ela consegue refletir sem mais depender de terceiros, é a partir dos 11, 12 anos de idade, né? E isso é maravilhoso. Tem uma das escolas aí de aprendizagem que chama do período operatório formal, né? Quando ele se liberta do concreto. Então ele se liberta, por exemplo, de ter que... Para entender como é que é a dinâmica da salvação, tem que ser feito um quadro comparativo, tem que ser feita uma dinâmica, né? Você ter que toda hora estar reforçando a história. Não, quando a criança ela deixa essa fase do concreto, essa fase, né, desse momento muito ligado à ação, né? Existe um outro teórico que ele coloca, por exemplo, a criança com 6, 7, 8 anos de idade, a fala da criança, a linguagem da criança está muito ligada à ação da criança. Então, ela só consegue falar, pensar se ela agir. Isso significa que ela não tem independência ainda de reflexão. Ela não consegue refletir. Ela já pensa, mas não reflete. Então, se eu for olhar várias linhas, pastor Juari, todas elas vão me dizer que o momento em que a pessoa tem a independência de reflexão é a partir dos 11, 12 anos de idade. E é por isso que a gente entende que o adolescente ele é essa pessoa que já pode ter essa decisão, porque ele já tem essa independência. Eu acho interessante, hoje no meu devocional estava lendo Lucas 2, que Jesus discutindo com os doutores no templo com 12 anos, né? 12 anos. Eu acho que é um momento bem marcante, né? Até porque em média também era a época que os judeus também faziam, né? Fazem até hoje bar mitzvah e tudo mais. Exatamente. Então tem uma lógica também bíblica nessa faixa etária que a Igreja Assembleia de Deus adotou, né? 12 anos em média, para autorizar, né? Isso é tão de Deus, isso é tão de Deus, porque assim, em várias culturas, como eu falei agora, vários teóricos da aprendizagem e desenvolvimento, se tu for olhar para vários caminhos, todos eles apontam para essa maturidade, esse salto que o ser humano dá, onde ele tem a independência da reflexão. Então o batismo ele não é uma coisa
feita no impulso. Ele não é feito porque hoje tu está apaixonado por Jesus e amanhã, se não for falado, você esquece. Não. Ele é algo que tem que acontecer no momento em que você diz: a minha vida já não tem mais nada a ver com aquela forma antiga. Eu sou uma nova criatura. Pastor Marcos, e o batismo de crianças? E aí, como é que fica essa questão? Pastor é amigo, né? Bom, nós... Batismo de bebês. Nós na Assembleia de Deus, nós não aceitamos essa prática, né? Por quê? Porque nós justamente fomos ensinados e nós encontramos, pastor, na Bíblia, respaldo para perceber que a pessoa tem que estar consciente do que é o batismo. Jesus, ele foi apresentado ao templo, né? Havia, inclusive, entre os judeus o ritual da circuncisão também, que acontecia ali. Então, há aquilo que se faz enquanto criança, mas o batismo ele requer uma decisão muito forte. Eu digo o seguinte, o batismo é novo nascimento? É novo nascimento para nós. Mas e Jesus batizou-se por quê nas águas? Ele precisou nascer de novo? Não, mas é porque Jesus quis nos mostrar que era um ato que tinha que ser feito com muita consciência de si. A pessoa tinha que estar muito segura de que isso, né? Então, para mostrar realmente que ele havia sido enviado por Deus e que o Espírito Santo o movia e havia harmonia entre essas três pessoas da Santíssima Trindade, ele aceitou o batismo e ali está marcado, né, o início do ministério. Ou seja, ele não foi movido a batizar-se nas águas com 12 anos, quando ele conversava com os doutores da lei. Ele não foi movido a batizar-se com 20 anos, com 25, não. Ele esperou um momento para dizer: olha, o batismo é tão sério, mas tão sério, que a pessoa precisa estar muito consciente, porque Jesus, tudo que ele fez para nos ser referência. Olha que interessante, né? No jeito como ele lidava com os apóstolos, com as pessoas que sofriam, como ele lidava, por exemplo, com as crianças, né? Ele lidava com as situações onde ele ia ali curar alguém, por exemplo. Em tudo ele nos é referência, inclusive no batismo. Né? Ele realizou o batismo para mostrar a importância, ele se submeteu, né, a essa prática justamente para nos inspirar a adotarmos essa prática com muita responsabilidade, com muita consciência do que é, e por isso nós, na Assembleia de Deus, nós não aceitamos esse batismo feito no bebê, porque o bebê ainda não tem. É muito interessante o batismo, a apresentação dos bebês, né? Eu congrego aqui com o pastor Sérgio no Tempo Central. O pastor Sérgio, quando vai apresentar uma criança, ele sempre fala, e todos nós falamos nas congregações também quando apresentamos, né? Que o porquê que nós estamos apresentando. E ele coloca: a criança ela precisa ter consciência. Naquele momento ela não tem consciência. Sim. Está sendo apresentado a Deus. Mas a criança ainda não está fazendo um compromisso. É o que diz, né? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Então a criança não pode crer ainda, né? Não tem essa capacidade de crer. E, pastor Marcos, falando desse batismo... A minha filha, a Sarinha, né, com 10 anos, ela já está querendo, ela já está pedindo. Mas eu já falei para ela: não, vamos esperar um pouquinho mais. Eu quero sentir isso muito latente nela. Quem sabe daqui a uns 2 anos, né? Eu vou ter a alegria, o privilégio de, quem sabe, eu batizá-la. Né? Coisa linda, né? Olha só. E quanto... Aqui uma pergunta bem legal. É necessário ter muita água para ser batizado? E aí nós vamos entrar numa outra questão, né? Geralmente, quando alguma religião, alguma igreja batiza bebê, é aspergido, jogado umas gotinhas de água, né? Mas, biblicamente falando... É imersão, né? A imersão. A gente tem um exemplo em Jesus, né? O exemplo em Jesus, aonde acontecem os exemplos, né? O batismo que a Assembleia de Deus ela aceita. E quando eu falo Assembleia de Deus, é claro, a gente está falando aqui pela Assembleia de Deus, porque nós, né, nossa igreja, né? Sim. Mas a Assembleia de Deus ela é uma denominação muito pautada nos princípios bíblicos, né? A nossa doutrina de fé ela é essencialmente bíblica. Então não tem nada ali da Assembleia, tem da Bíblia. E a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e que
né, tem esse princípio pautado na Bíblia, e a Bíblia nos ensina, as experiências de batismo que a Bíblia relata, todas são por imersão. Então nós seguimos esse pensamento também. Que bom. Olha só, a munição básica do DT, né, embora a gente já entrou na maioria dos assuntos, mas é um assunto que não esgota, né? Ele traz aqui Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que o discipulado ele acompanha o batismo. Nesse primeiro momento do discipulado, fazer discípulos, ganhar almas, ensinar, né, os princípios básicos, aí vem o batismo e depois continua ensinando a guardar todas as coisas. Então é uma continuidade no ensino, no crescimento espiritual. E a importância, né, do batismo nessa questão do ensino da palavra de Deus. Como que a gente deve lidar com isso? Quem ensina a Bíblia? Pois é. E aí vem a questão importante, por exemplo, desse material, né, pastor Juari? Porque é um material escrito onde aí nós temos as principais questões da fé que devam ser ensinadas ao adolescente. E que foi feito também inspirado, né, no livro Conhecendo o Amor de Deus, né, que é o nosso, digamos assim, o carro-chefe do discipulado, né? Sim. Então, assim, a nossa preocupação ela está em olhar essa questão de quais são as questões que são básicas e que precisam ser ensinadas. Então, o ensino acerca do batismo ele tem que ser prioridade. Assim como outras questões que já foram trazidas nessa sequência e ainda virão também nos próximos 2 episódios. O batismo em águas ele deve ser visto como uma prioridade a ser ensinado na igreja. Nós não podemos, e aí eu posso abrir um pouquinho, nós nunca devemos parar de falar em missão, batismo em águas, batismo no Espírito Santo, né? Volta de Jesus. São coisas importantíssimas e às vezes tem grupos que parece que certas coisas caem fora, sabe? Saem de moda e não pode sair de moda. Né? Muitas vezes eu vejo alguns grupos que acabam não falando mais tanto da volta de Jesus. A gente ansia pela volta de Jesus, né? Anseia, oxalá Jesus voltasse hoje, né? Tem tantos hinos que falam disso, tão maravilhoso. Então a gente tem que trazer para os adolescentes sempre essa questão. E o batismo em águas, ele precisa ser sempre martelado ali, né? Porque sempre nós temos adolescentes chegando, adolescentes saindo, né? Eu posso usar também os próprios adolescentes, pastor Jari, que já viveram o batismo, que já passaram por essa experiência, até para ajudar nesse trabalho, né? Fazer ali, né? Socializar suas experiências. Isso é muito interessante. Uma dica aí para os nossos professores, nossos discipuladores, uma dica pedagógica bem interessante, né? Porque nada melhor do que a pessoa contar a sua história, as suas experiências, né? Tem pessoas que talvez teoricamente não vai sentir tanto essa necessidade, mas quando ouve alguém, é como, por exemplo, você pregar o evangelho para alguém. Você prega muito, vai ter um certo alcance, mas quando você conta o teu testemunho, não tem como a pessoa não entender, não assimilar, né? Então é bem legal isso. Eu fui batizado em águas quando eu tinha 13 anos de idade, no mês de dezembro. Né? Eu faço aniversário em dezembro também, então próximo do meu aniversário eu fui batizado em águas. E a experiência foi tão marcante, pastor, tão marcante, mas tão marcante, que na hora que eu fui batizado em águas eu senti um desejo muito grande de ser batizado, aí sim com fogo, né? Batismo no Espírito Santo. E eu comecei a pedir. Então eu lembro do meu batismo com o sentimento que eu tive de desejo de algo mais. Eu não saí do batismo saciado, eu saí do batismo com vontade de ir além. E essa que tem que ser a dinâmica, né? A gente sempre tem que... A ideia é que tu venha para a igreja, que tu participe das atividades e sempre quando você diga, acabou, estou indo. Ai, estou saciado. Eu tenho medo de estar saciado, eu quero sempre querer mais. E quando eu fui, então, batizado em águas, eu comecei a pedir o batismo com o Espírito Santo, pastor. E eu tinha 13 anos de idade.
E eu lembro que foram 4 meses onde eu pedia dia após dia, orava. Tinha dia que eu orava 2, 3, 4 horas pedindo no meu quarto o batismo com o Espírito Santo. Até que em março, né, 4 meses depois, mais ou menos, em março, num sábado à noite, no culto, na oração ali após a pregação, eu fui batizado no Espírito Santo, né? E até hoje isso move-me sempre, né? Porque embora é outro episódio, mas assim, para mostrar que essas experiências, elas são experiências que devem ser compartilhadas, não só trazer gente de fora para compartilhar as experiências, mas levar também os seus adolescentes que já viveram o batismo e já viveram experiências em volta do batismo ou a partir do batismo, para compartilhar, né? Porque aquela coisa, né? Se eu começar a descrever aqui um prato, né? uma comida, né? Um bolo, uma coisa assim, gostoso, e coloco ali, daqui a pouco o outro já começa a sentir vontade, assim vai, né? Vamos deixar o pessoal com vontade, né? Lá no discipulado, né? Vai lá para o adolescente e fala como a tua vida mudou a partir do batismo. O meu batismo, para mim, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Porque é interessante, pastor, a gente pensar isso, e muitos discipuladores, às vezes, eles se equivocam, pensam, olha, eu ganhei a pessoa para Jesus, vou discipular, discipulou, levou ao batismo e agora acabou o trabalho. Não. O batismo é o ato de iniciação na fé. É o ato de iniciação no corpo de Cristo. Então, a partir do batismo é que começa, de fato, o trabalho. Ou seja, o discipulado continua depois do batismo. E essa questão do desejo, da sede, da fome, de querer mais, que o senhor compartilhou aqui, eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso nos adolescentes. O batismo é o começo, mas depois Jesus tem muita coisa boa ainda para manifestar nas nossas vidas, né? É interessante porque a vida cristã, ela sempre ela é uma fonte inesgotável de experiências com Jesus. Tem um hino, os hinos da harpa são maravilhosos, né? Mas tem um hino que eu acho maravilhoso, estou satisfeito com Cristo, né? E essa é a dinâmica. Cada experiência com Jesus te deixa mais satisfeito. Cada experiência com Jesus te leva a querer ter ainda mais experiências com Jesus, né? Essa intimidade com o Mestre, essa intimidade com o Espírito Santo, ela sempre te leva para mais dentro, né? Ela te leva sempre para estar mais íntimo de Deus. Nunca te afasta, sempre te aproxima. Por isso que é legal você trabalhar isso e levar os adolescentes a viverem essa experiência. Amém. Olha só, tem muita coisa boa aqui para a gente conversar e nós não vamos demorar ainda muito nesse episódio, mas passando de fase. E agora, o que eu faço? O batismo em águas é um importante primeiro passo de obediência no seguir a Cristo. E aí vem a pergunta que o líder vai fazer para os adolescentes. Que tal se candidatar ao batismo? Como é que tem que ser essa abordagem? Eu sei que o senhor já comentou um pouquinho aqui, mas na aplicação. E agora? Como é que a gente vai fazer? Bom, a primeira questão ali do líder, né? Ele tá. O líder, uma questão importante aí, pastor, e eu tenho sei lá, centenas de líderes que vão ouvir esse programa e vão, né, depois até as gravações. Mas assim, pastor, o líder, ele é, na verdade, um auxiliar do pastor da igreja. Né? Então o líder nunca pode ter esse pensamento solo, né? Esse pensamento que, não, é o adolescente aqui comigo e deu. Não, ele tem que estar sempre conectado. E o pastor da igreja, ele vai estar sempre ali avisando como é que funciona a dinâmica do batismo, quando é que vai ter o novo batismo, como é que se prepara. E diante disso, o líder já tem que estar nessa dinâmica, né? E é interessante, a hora que o adolescente, por exemplo, manifesta a vontade do batismo com o Espírito Santo, é muito legal. Eu sempre gosto disso, né? Separa esses 3, 4 adolescentes que se motivaram, que estão na hora, que estão prontinho, né? E combina uma hora para eles sentarem com o pastor da igreja, né? Senta o líder, o pastor, esses adolescentes, conversa um pouquinho mais, né? Mostra para o pastor o quanto vocês estão desejosos de viver essa experiência. E aí o pastor vai fazer todo o processo necessário, né? Nós temos aqui na IADIO um processo, mas né? Eu vou falar de forma mais geral. Mas, em síntese, aí vem uma preparação mais pontual para aquele batismo em questão. Né? Normalmente há uma palestra ou 2 palestras ali preparatórias, né? Além do discipulado que aconteceu.
E o dia é maravilhoso, né? Nesse momento nós estamos vivendo, né, a questão da pandemia, então há algumas restrições, mas fora da pandemia é uma celebração que envolve a família inteira, né? É coisa linda aí. É muito lindo, é um momento marcante, maravilhoso. E mesmo agora, na pandemia, onde cada congregação está indo fazer o seu batismo dos seus candidatos no nosso centro de eventos, mas tem sido assim marcante. Nós temos visto Deus assim manifestar a sua glória, muito emocionante, né? Não tem como não se emocionar ao ver alguém batizado nas águas. E você, líder, imagine que emoção você ver o seu adolescente, o adolescente que faz parte do seu grupo, descendo as águas. É um privilégio glorioso e com certeza Deus vai recompensar o empenho, a dedicação. Esse é um passo importante, né, que é um dos frutos no ministério de um líder de adolescentes, né, pastor? Além que esse adolescente ele vai encarar os desafios da vida aí com uma nova, digamos assim, uma nova motivação, né? Uma motivação a mais. No dia seguinte ao batismo ele vai estar na escola, ele vai estar às vezes já trabalhando um ou outro, né? No próprio grupo de adolescentes na igreja, o pastor pode, olha, aquele adolescente ali ele está agora com vontade de compromisso, né? Pode chamar ele para ajudar numa atividade na outra, né? É uma galerinha que gosta muito de ajudar na parte de estrutura, som, música, né? E tudo mais. Resumindo assim, todo mundo sai ganhando e ganhando muito com o batismo em águas, porque é uma celebração maravilhosa, marca uma fase muito importante da vida cristã e mostra não só para a pessoa que está sendo batizada, mas mostra para toda a comunidade da igreja, todo mundo, mostra ali que a igreja ela é um organismo vivo que continua cada dia mais, né, crescendo e se ampliando e alcançando vidas, e isso é maravilhoso. É maravilhoso, pastor Marcos. Eu tenho um testemunho interessante de alguns adolescentes lá da congregação que eu pastorei, congregação Shalom, se converteram em meados do ano passado, em plena pandemia. Em torno de 4 adolescentes se converteram naquele período e ficaram firmes na igreja, fizeram o discipulado, né, na lição Conhecendo o Amor de Deus, não tinha ainda a ADT, mas no final do ano eles desceram as águas do Santo Batismo, se eu não me engano, no último dia do ano. E alguns foram batizados no Espírito Santo antes, depois. Eu sei que hoje esses meninos são todos pregadores da palavra. Todos estão pregando a palavra. Culto de adolescente, quando um dá uma palavra, outro dá uma palavra. Já teve cultos que eles pregaram a mensagem oficial, pelo menos um deles pregou. E agora, pastor Marcos, o que eu fiz? Com essa galera, outros adolescentes que ficaram inspirados com esses adolescentes novos convertidos, e ainda alguns jovens que eram adolescentes e passaram por jovens e gostavam de pregar, dar uma palavra. Começamos uma mentoria com eles, um discipulado um pouquinho mais profundo na questão da pregação, do ser um pregador, do ser um representante de Deus, a questão do caráter, para depois a gente trabalhar os dons, os talentos. E assim, está muito gostoso. Cada domingo na igreja é um adolescente ou um jovem que dá a mensagem introdutória, aquela palavra antes da pregação. E a gente tem visto assim uma bênção de Deus. E eu vejo que o pontapé inicial do ministério deles, assim como foi o ministério de Jesus, eu creio que a maioria de nós é o batismo em águas. Então, a partir do batismo, o crente ele já tem essa liberdade de ter uma atividade na igreja, de ter um trabalho oficialmente na igreja, né, pastor Marcos? Não, exatamente, é bem isso aí. Eu tenho naquele que se batiza, eu tenho ali a evidência de que as fileiras estão, né, sendo ampliadas. E eu não posso perder essa oportunidade, porque ele está muito motivado. Ele está cheio de gás. E eu tenho que trazer para a ativa. Às vezes a gente tem um pensamento assim, não, mas será que eu não vou trazer, não vou forçar muito ele? Será que ele não, será que ele se disponibilizaria? Eu sempre gosto assim, sabe? Claro, dependendo a algumas há exceções, mas eu sempre gosto de pensar o seguinte, né? Às vezes a gente acha que não dá,
acha que eles não vão se envolver, não vão aceitar desafios maiores, mas é porque a gente tem essa sensação, essa tendência a um protecionismo que não precisa Sim. ter muitas vezes. E o que a gente precisa é pegar essa galera aí e fazer com que eles botem a mão na arado com a gente, né? E envolver mesmo. E o adolescente é cheio de energia, o jovem é cheio de energia, e é uma mão de obra maravilhosa aí para ganhar novos crentes, anunciar o evangelho, fazer culto, né, cultos evangelísticos. E quanto mais eu consigo direcionar esses novos talentos, eu consigo também fazer com que a igreja ela seja uma igreja que também atraia mais pessoas nessa faixa etária. Sim. Né? Porque o adolescente, se ele chegar na igreja, encontrar uma igreja assim cheia de muitos velhinhos, que nem eu e o senhor, né? Ele vai se sentir assim, mas só tem coroa aqui, né? Velhinhos nada, a gente não tem nem 70 ainda, tranquilo. Mas agora ele chega numa igreja, ele vê ali uma galera da idade dele, comprometida com Deus, gente boa, pessoal que pega junto, pessoal motivado, feliz, ele quer ficar ali. E aí ele entra também naquele processo de amadurecimento, e daqui a pouco é mais um, fazendo discipulado, sendo batizado em águas, sendo cheio do Espírito, participando, né, desses momentos também especiais aí, como esse que o senhor relatou lá no Shalom. É uma benção. Uma benção. Que bom, olha só, liderança, discipuladores, líderes e discipulados que estão nos assistindo. Vamos investir na nova geração. A igreja só terá continuidade se nós investirmos na nova geração. E é isso que nós estamos fazendo com o Discipulado Team. Fazer dos nossos adolescentes discípulos de Jesus, comprometidos com a palavra de Deus, batizados nas águas, no Espírito Santo, e além disso, fazer com que eles sejam discipuladores, que eles venham conquistar outros para Jesus. E assim o evangelho terá continuidade e nós vamos ver a igreja continuar marchando e triunfando para a glória do nome de Jesus. Pastor Marcos, obrigado, querido, por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado esse tempo. Eu sei que o Senhor é muito ocupado, mas a sua presença aqui, ela nos alegra muito e com certeza vai ser muito edificante para todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos assistirão, pessoal que está nos ouvindo também pela 107,5. E já quero aqui que o Senhor traga suas palavras finais e ore também por todos os irmãos que estão nos acompanhando através dessa programação. Pastor Juari, eu é que tenho que agradecer pela oportunidade. O senhor sabe que esse projeto mora no meu coração, né? O discipulado aqui em Joinville. Há muitos anos já eu sempre tenho muita alegria de poder participar e estar junto aí, né? nessa causa. E poder estar aqui conversando sobre discipulado para adolescentes é um privilégio muito grande, tá bom? Obrigado, e eu fico feliz assim de saber que em todos os lugares do Brasil e várias pessoas que às vezes nos procuram, conversam com a gente, elas sempre quando falam em Joinville, elas lembram, né, que é uma igreja que tem um sentimento muito forte voltado para o discipulado. Então é uma igreja que inspira igrejas a viver o discipulado. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar então? Amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade aqui em que todos nós tivemos de conversar, ouvir, entender um pouco mais a prática do discipulado, voltado agora na questão do batismo em águas para os adolescentes, Pai. Abençoa cada um que está na sua casa, onde estiver assistindo essa programação. Líderes, discipuladores, adolescentes, jovens, professores, que todos possam ser abençoados, alcançados, impulsionados pela Tua graça, Senhor, a fazer cada vez mais e mais no Teu reino, Pai. Que esse projeto também do Discipulado Team, Senhor, aqui do Discipulado para o Brasil, possa alcançar fronteiras inimagináveis, Senhor, e possa ser um canal de bênção na vida de incontáveis e incontáveis pessoas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, chegamos ao final aí desse momento do nosso comentário da lição,
material tão precioso, nosso DT Discipulado Team. E agora nós vamos encerrar o programa então com louvor, mais um louvor da Manu, essa adolescente tão preciosa que congrega aqui na Igreja Sede em Joinville. Que Deus abençoe você e até a próxima semana, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente